Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje com a participação do líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, contando também com a participação do jornalista Walter Diogo. Deputado Eduardo Cunha, eu queria agora falar um pouco da polêmica emenda que foi conhecida como emenda Tio Patinhas, que teoricamente favoreceria, hoje a Folha de São Paulo se refere a ela, inclusive, como emenda Tio Patinhas, se referir, de certa maneira, favoreceria os portos, as empresas públicas que hoje detêm a operação de portos, as empresas privadas que detêm a operação de portos públicos. Essa emenda, teoricamente, na proposta do governo, ela poderia haver renovação dessa concessão se estivesse expressamente previsto no contrato e também com novos valores. Parece que o governo cedeu nessa negociação e acabou aceitando a renovação do contrato desde que haja investimento, ou seja, tirou a exigência de que houvesse previsão contratual e tirou também a exigência de que fosse pactuado novos valores na renovação desse contrato. Essa emenda, teoricamente, iria favorecer as empresas atuais, como a empresa que opera o Porto de Santos. Como é que é essa história? Destrincha, explica para a gente. Favorece ou não favorece? A quem favorece ou não favorece? Bom, em primeiro lugar, está tudo errado. Tudo errado. Toda a conceituação que está sendo falada não tem uma palavra certa. Em primeiro lugar, eu não sou autor de emenda nenhuma. Sim. Na verdade, haviam emendas. Quando o projeto entra no Congresso, houveram 645 emendas à medida provisória. E os partidos, quando vão para a votação, existe um número de destaques de bancada que as bancadas apresentam de acordo com o tamanho de cada partido. O PMDB, por exemplo, tem 4 destaques. Então, apresentaram-se 28 destaques de emendas para serem votados separadamente a parte do projeto. Eu fiz uma aglutinação de algumas dessas emendas para facilitar a votação. Sim. Você diminuiu o número de votações que se teriam dentro da situação. Sim. Essa que você está se referindo, por exemplo, o que eu vi até agora não tem nada certo. Em primeiro lugar, a própria medida provisória originária, no seu artigo 49, previa que os contratos em vigor firmados após a edição da lei de 1983 poderiam ter a sua prorrogação, desde que previsto o contrato, mediante a revisão de valores e condições mínimas de investimento. Mas não houve o relator, preste atenção, não houve supressão não. O relator, no seu projeto de lei de conversão, esse artigo 49 virou o artigo 57 do projeto de lei de conversão. Ele botou o caput e 3 parágrafos e tratou de antecipação de prorrogação. Ele foi e regulamentou a possibilidade de antecipar essa prorrogação. E esqueceu de falar a própria prorrogação. Essa emenda trouxe de volta ao texto a prorrogação que estava prevista no artigo 49 da medida provisória. A única diferença que tinha é que, como não tinha emenda específica, a emenda que estava lá, ao invés de falar poderia, estava imperativa. E o governo não aceitava da forma imperativa. Por isso, a utilização de emenda aglutinativa permitia você mudar o termo. Então, lá estava escrito ocorrerá e passou a virar poderá ocorrer, que numa emenda aglutinativa, regimentalmente, lhe dava esse direito. O que ficou, ao fim, é exatamente o que o governo propôs no original do caput do artigo 49. Mas fala revisão de valores. Mas fala expressamente a previsão de que houvesse Fala que tem que estar com previsão expressa no contrato, que tem que ter condições mínimas de investimentos. Esses dois pontos não foram suprimidos? Não foram suprimidos. Mas o poderá ocorrer... Poderá ocorrer, ele coloca a decisão no governo. Não, poderá ocorrer coloca no governo. A decisão passa a ser do governo, não é uma coisa como automática. Era no originário da medida provisória. Então, o que está havendo é o seguinte, houve pessoas de má fé, houve um meliante aí que usou a expressão por má fé, e esse meliante, quando colocou isso, quis criar um atrito. Então, esse atrito, ele colocou informações falsas. Entendi. E como já havia uma disposição de obstrução da oposição, isso criou um tumulto que se queria criar. Porque o governo, na realidade... Uma pergunta. Quem fez essa acusação foi o deputado Antônio Garotinho? Eu não quero... Parece que vão levar ele para a comissão de ética. Veja bem, eu já fiz a minha parte, eu já pedi ao partido para representar, eu não quero debater esse cidadão. O que acontece aqui é o seguinte, nós estamos no momento em que aquela emenda aglutinativa tinha, sim, 3 pontos que o governo não concordava de destaque de emenda. Quais eram os pontos que o governo não concordava? Licitação nas autorizações.
Porque a gente defendia e defende que as autorizações, mesmo no porto privado, devem ter licitação. Por quê? Uma razão muito simples. O governo colocou no projeto, é um grande erro do projeto, que os portos privados... Sob autorização, né? Autorização, exatamente. Os futuros, eu estou falando dos futuros. Tudo é para futuro. Só com autorização. Só com autorização. Essas autorizações basta ter um terreno. Então eu vou lá, compro um terreno de, vamos supor, um valor de 5 milhões de reais e peço uma autorização para fazer um porto que vai custar R$1 bilhão. Aí eu vou pegar essa autorização e vou sair e vou vender no mercado. Não é mais ou menos o que é que Batista quer fazer no porto lá de Açu, lá no norte do estado, e também aqui em Sepetiba, o outro porto. O Ike Batista no Açu está fazendo um grande investimento. Sim. Aquilo é nada mais natural. Esse ele que teria autorização, não havia licitação de alguém que pudesse competir com ele, com o que ele está fazendo. E a gente quer que alguém que invista como ele está investindo lá. Isso não é contra ele, essa ideia. Então, se você autorizar, se eu tenho, por exemplo, uma área do Porto de Santos. Que eu queria fazer em Sepetiba. Vamos dizer, em Sepetiba. Eu tenho lá a praia inteira de Sepetiba. Então eu posso solicitar que eu quero fazer 3 portos privados. Eu não preciso ser o proprietário da área. Até porque, como se mudou o conceito, que o porto privado ele vai transportar carga própria e carga de terceiros, é um serviço público. Eu vou ter que ter acesso, dragagem de canal, guarda portuária, Receita Federal, Agricultura, Anvisa, tudo do poder público. Então eu tenho que trazer a despesa pública para o investidor privado. Na medida que ele tem apenas um terreninho, e esse terreno ele vai lá ter uma autorização, ele vai ficar no mercado para vender autorização. Então a gente cria licitação. Outro ponto que a gente queria, que estava na aglutinativa, é que tivesse prazo essa autorização de 25 anos, prorrogado por mais 25 anos. E outro ponto que estava na aglutinativa é o custo do ógimo no porto privado. Esses 3 pontos o governo não concordava. Por isso o governo foi contra a emenda aglutinativa. Não por causa desse ponto que você falou da prorrogação. Eu queria saber uma coisa com o senhor. Esse conflito, quer dizer, não foi específico com o deputado Garotinho. Esse conflito ficou muito maior com relação ao PT. Por exemplo, o senhor conseguiu, quando ele disse que o senhor foi vitorioso, é porque o senhor conseguiu que 80% do PMDB votasse a sua proposta. Isso realmente... Não, de 8 partidos. Pois é, 80%. Eu apenas aglutinei, ela não é de meu período. Mas o PT votou maciçamente contra. O PT... Sim. Então, esse conflito, ele aconteceu... No outro dia o PT apresentou a mesma emenda, ela foi votada e aprovada. Pois é, por que razão? Eu quero dizer o seguinte, esse conflito seu é só com o Garotinho ou é o conflito do senhor com o governo? O governo mudou de posição e o deputado Cibá apresentou. O governo cedeu, mas no momento ali o conflito era o PT contra o senhor. Esse cidadão foi laranja de alguém. Entendeu? Ele foi laranja. Foi laranja? Não, laranja de alguém. Cumpriu o papel político de laranja. Essa que é a verdade. Então, acabou a coisa sendo esclarecida por tal. E o PT apresentou a mesma emenda com relação a esse ponto das prorrogações. Aí o que aconteceu? Por que caiu a emenda aglutinativa? Porque ela estava suportada em 3 emendas do deputado Luiz Sérgio do PT, que era o autor originário das emendas. E o que aconteceu? O PT obrigou o Luiz Sérgio a retirar as emendas. Aí tirou o suporte do destaque. Consequentemente, a aglutinativa teria que cair. Foi uma luta política, Eu vou fazer rapidamente um intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o líder do PMDB na Câmara, deputado Eduardo Cunha.